estar sempre aberto para a gente poder estar recebendo de Deus e se preparando para receber de Deus a cada dia. Deus sempre tem algo para nós, sempre tem algo novo para mim, para você. E Deus hoje, Ele tem algo novo para a sua vida. A gente viu alguns princípios, básicos, elementares, dentro dos nossos conceitos. A gente vai estar falando um pouquinho também sobre uma outra coisa importante, que é arrependimento. Por que precisa haver arrependimento? Por que tem que existir arrependimento? Você vai abrindo sua Bíblia aí, 2 Samuel, capítulo 13. A partir do versículo 1 até o 22. Segundo Samuel 13, de 1 a 22. E aconteceu depois disso, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Aminon até adoecer, porque Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab um homem muito sagaz, o qual disse: por que tu de dia em dia tanto emagreces, sendo filho do rei? Não me farás saber a mim? Então lhe disse Aminon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge-te de doente, e quando teu pai te vier visitar, diz-lhe: peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente, e vindo o rei visitá-lo, disse Aminon ao rei: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, ele, porém, estava deitado, e tomou massa e a amassou, e fez bolos diante dos seus olhos, e cozeu os bolos. E tornou a frigideira, e os tirou diante dele, porém ele recusou comer, e disse a Aminon: fazei retirar a todos da minha presença, e todos se retiraram dele. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida ao quarto, e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera, e levou-os a Aminon, seu irmão, no quarto. E chegando-los para que comesse, pegou dela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faças tal loucura. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém ele não quis dar ouvidos à sua voz, antes, sendo mais forte do que ela, forçou e se deitou com ela. Depois Aminon sentiu grande aversão por ela, pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o amor com que a amara. E disse-lhe Aminon: levanta-te e vai-te. Então ela lhe disse: não há razão de me despedires assim, maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém não lhe quis dar ouvidos. E chamou a seu moço que o servia e disse: ponha fora esta e fecha a porta após ela. E trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis, e seu servo a pôs para fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça, e a roupa de muitas cores que trazia rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça, e foi andando e clamando. E Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão, não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar, e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito lhe acendeu a ira. Amém. Porém Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque Absalão odiava Aminon por ter forçado a Tamar, sua irmã. E aconteceu que, passado 2 anos inteiros, Absalão tinha tosqueadores em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei.
E foi Absalão ao rei e disse: eis que teu servo tem tosqueadores, peço que o rei e os seus servos venham com teu servo. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos para não lhe sermos pesados. E instou com ele, porém não quis ir, mas o abençoou. Então disse Absalão: quando não, deixa ir conosco Aminon, meu irmão. Porém o rei disse: para que iria contigo? E instando Absalão com ele, deixou ir com ele Aminon e a todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos seus servos, dizendo: tomai sentido quando o coração de Aminon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: feri Aminon, então o matareis, não temais, porque porventura não sou eu quem vô-lo ordenei? Esforçai-vos e sede valentes. E os servos de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um no seu mulo e fugiram. E aconteceu que, estando eles ainda no caminho, chegou a nova a Davi, dizendo-se: Absalão feriu a todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou e rasgou as suas vestes e se lançou por terra. Da mesma maneira, todos os seus servos estavam com vestes rotas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não diga o meu senhor que mataram a todos os moços filhos do rei, porque só morreu Aminon, porque assim tinha resolvido fazer Absalão desde o dia em que forçou a Tamar sua irmã. Não se lhe ponha, pois, agora no coração do rei, meu senhor, tal coisa, dizendo: morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Aminon. E Absalão fugiu, e o moço que estava de guarda levantou os seus olhos e olhou, e eis que muito povo vinha pelo caminho por detrás dele pelo lado do monte. Então disse Jonadab ao rei: eis aqui vêm os filhos do rei, conforme a palavra de teu servo, assim sucedeu. Tá beleza, tá bom. O que a gente quer pensar aqui, um pouquinho relacionado com esse texto e esse contexto? Por que nós precisamos de arrependimento? Por que a gente precisa de arrependimento? Eu me lembro que em 2016, diante daquilo a experiência que a gente teve, eu virei para um pastor amigo meu e falei com ele: rapaz, eu estou impactado e eu preciso levar isso para o meu povo, para a minha igreja. Eu quero que eles recebam aquilo que eu recebi. E eu disse: como é que eu vou fazer? E ele virou para mim e falou assim: João, não preocupa não, passa conhecimento para o seu povo. Pelo conhecimento a libertação vem. Fala comigo: pelo conhecimento a libertação vem. Então o nosso grande problema não é espiritual. O nosso grande problema se resume na nossa alma. Fala comigo: na alma. O problema da igreja não é espiritual, o problema da igreja é almático, o problema da igreja é alma. A nossa alma precisa de cura, a minha alma precisa de cura, a minha alma precisa de libertação, nós precisamos de libertação, a nossa alma precisa se converter. Fala para o seu irmão aí: a sua alma tem que se converter, meu irmão. A nossa alma precisa de arrependimento. Mas o que é alma, pastor? O que é a minha alma? A alma é tudo que eu sou, a alma é tudo que você é, a alma é o seu caráter. O que é caráter? Quem sabe me definir caráter? O que é caráter? A alma é o meu caráter. Caráter é quem eu sou quando não tem ninguém perto de mim. Isso é caráter. Então a alma é o meu caráter, a alma é a minha personalidade, a alma é o meu temperamento, a alma é os meus desejos, a alma são os meus sentimentos, a alma é o meu perfil psicológico. E o que é perfil psicológico? É muito conhecido popularmente como temperamento. E cada um de nós aqui tem um temperamento, né? E aí existem, pela psicologia, 4 tipos de temperamentos, e questionados também, né? Se são verdadeiros ou não. Tem um temperamento colérico, melancólico, sanguíneo e fleumático. E todos eles, cada um deles, possuem 3 pontos positivos e 3 pontos negativos. Quem é colérico? É muito otimista, é sempre otimista, ele chega até a irritar de tanto otimismo. Muito dinâmico o colérico, ele não consegue ficar parado. É uma pessoa extremamente compromissada, gosta de compromisso, é disciplinado. E os pontos negativos do colérico? Extremamente arrogante, insensível e egoísta. E o melancólico? Muito sensível, cheio de não-me-toques, incapaz de ferir alguém, criativo e imaginativo.
E os pontos negativos do melancólico? Dificuldade de arriscar, ele dificilmente arrisca alguma coisa, não aceita nenhum tipo de desafio, não cumpre tarefa, não consegue completar aquilo que começa. Tem muita gente que assim, quantos têm experiência assim, começa uma coisa, mas não vai até o fim? Comecei um curso, parei. Comecei uma empresa, parei. Comecei não sei o que, parei. Comecei não sei o que, parei. E não consegue dar continuidade, né? O sanguíneo é ativo sempre, sanguíneo não consegue ficar parado. Ele sempre é ativo, ele não é preguiçoso. Ele tem alto grau de fazer amizade, ele consegue se socializar de uma maneira fantástica. Ele não foge a compromisso. E os pontos negativos do sanguíneo? Extremamente exagerado, não tem limites, volúvel, indisciplinado, tem dificuldade de sujeitar e ele tem muita dificuldade de obedecer. E o fleumático? Inteligente, honesto, confiável. Pontos negativos dele: acomodado, severo, e ele não consegue trabalhar em equipe. Tudo que eu sou é a minha alma. Fala comigo. Tudo que você é a sua alma. E o espírito? Na alma está centralizada a minha vida moral, na alma está centralizada minha razão, minha vontade e as minhas emoções. E o espírito? O espírito ele está interligado a Deus. Quem tem aplicativo de celular Zap? Quem tem WhatsApp? Todo mundo tem, né? Então, o espírito é o aplicativo de celular, é o WhatsApp, é o acesso a Deus, é o acesso direto a Deus. E o que aprisiona a nossa vida? O que está aprisionando a minha vida? E de repente você está vivendo prisões e cadeias que você nem sabe, mas a sua vida está aprisionada. O que aprisiona a minha vida? A minha alma maltratada. Fala comigo. O que aprisiona a minha vida? A minha alma maltratada, a minha alma ferida, a minha alma rebelde, a minha alma geniosa, a minha alma impetuosa, a minha alma insubmissa, a minha alma indisciplinada. Por quê? Porque a alma ela se move em duas dimensões. Cadê a irmã que definiu lá o homem? O homem é o quê? Não. Ok, a alma está no meio, sim ou não? A alma está no meio do espírito e no meio do corpo. Então a minha alma e a sua alma, ela se movem em duas dimensões. A minha alma, ela se move tanto na dimensão do físico e material, como a minha alma também se move na dimensão do espiritual. Então a alma, ela se move nessas duas dimensões. Deus, ele cria do pó da terra o corpo do homem, sopra nas suas narinas, e o homem, diz o texto, que ele se torna alma vivente. Do que eu alimentar a minha alma, do que você alimentar a sua alma, é o que vai determinar a dimensão que a sua alma vai se mover. Quem entendeu? Sua alma se move em duas dimensões, físico, material e espiritual. Do que você alimenta ela, é o que vai prevalecer na sua vida, vai ser a dimensão que você vive. Se o alimento da minha alma, se eu estou alimentando a minha alma com coisa física e material, a minha alma vai se mover em que dimensão? Qual que é a dimensão que ela vai se mover? O que vai ter valor para ela? Físico e material, esse sou eu. Agora, se eu alimento a minha alma das coisas espirituais, a minha alma vai se mover na dimensão do espiritual. Quem está entendendo? Levítico 17:11 diz que a nossa alma é sangue. Fala comigo, a alma é sangue. É uma das definições de alma, tem 5 definições. Uma delas é que a alma é sangue. E o que o sangue representa? O sangue é onde nós carregamos os nossos registros. Fala com o seu irmão aí, o sangue é onde você carrega os seus registros. Registros familiares, registros genéticos, registros físicos e registros espirituais. Então a nossa alma é onde estão todos os nossos registros. A sua alma é onde está todos os seus registros, tanto positivos quanto negativos. E são esses registros negativos
na minha vida e na sua, na minha alma e na sua, que aprisionam o seu espírito em prisões espirituais e que estão impedindo você de ser e viver o que Deus projetou para a sua vida. Muitas vezes a gente tem tudo para arrebentar a boca do balão e não acontece, sim ou não? Quem já passou por situação assim? Está naquela hora de você fazer o gol, mas você chuta para fora. Está na hora de você arrebentar a boca do balão, mas de repente dá alguma coisa errada. E aqui está o meu problema e o seu, registro negativo de alma. Fala comigo, registro negativo de alma. Para isso nós estamos aqui, né, com esse seminário, e a intenção nossa é que você possa identificar esses registros negativos e você possa ser curado e ser pleno daquilo que Deus tem para você. Aí você pode estar pensando, pastor, mas eu aceitei a Jesus. Eu tenho Jesus e o sacrifício de Jesus cancelou tudo na cruz do Calvário. Eu sou crente, já tenho muitos anos de crente. E daí? Isso não vai anular os seus registros negativos. Não vai estar anulando, e eu vou estar carregando isso comigo. E tem muita gente sofrendo por causa disso. Nesse seminário, a intenção nossa é que você possa vencer uma etapa no seu processo de cura. Diga para o seu vizinho, você está num processo de cura. Fala comigo, eu vou vencer uma etapa no meu processo de cura. Agora fala bem forte, eu vou ser curado por Deus. Você crê nisso? O que você fala, você gera. Então eu vou ser curado por Deus, e a gente precisa ter essa convicção. Mas por que a gente precisa de arrependimento nesse processo? Joga para mim Hebreus 9:22, pastor, por favor. E vamos aprender com a palavra de Deus e com esse episódio aqui de Aminon e Tamar. Porque a vida da carne está no sangue. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue. Por que eu preciso de arrependimento? Porque sem arrependimento não há perdão, irmão. Quem tem dificuldade de perdoar é quem não tem dificuldade de se arrepender. Então, se eu tenho dificuldade de perdoar, de perdão, de liberar perdão, e eu preciso entender que perdão não é sentimento. Eu senti de perdão. Jesus falou para você perdoar quem? Quem que ele falou que você tem que perdoar? Aqueles que te amam, fazem bem para você. Perdoar quem? Inimigo. Eu sinto alguma coisa para perdoar inimigo? Eu senti um arrepio aqui, eu vou liberar o perdão para o meu inimigo hoje. Hoje, eu senti de Deus. Perdão é ato de vontade. Perdão é decisão. Eu decido perdoar. Quando você não perdoa, você aprisiona primeiro você mesmo. E você amarra a vida de quem você não perdoa. Então eu estou aprisionado em mim mesmo, estou em cadeias, e eu estou amarrando a vida de pessoas. Sem derramamento de sangue não há remissão. Sangue, nós vimos que sangue é alma. Então, se a minha alma não se derramar, se a minha alma não for quebrantada, se eu não me derramar, não houver um derramamento de alma na minha vida, se não houver arrependimento na minha vida, mudança na estrutura do meu pensamento, se não houver mudanças na minha vida, não vai existir perdão. E sem perdão, se não existir perdão, se não há perdão, não vai haver um outro negocinho chamado paz. Porque quando a gente não perdoa, não há paz no coração da gente. Já viu aquele negócio que você está com ódio mortal do irmão, não cumprimenta, aí passa na rua, né? Aí você vê que o irmão está vindo lá, o que você faz? Finge que não vê. Por quê? Não chegou. Porque não consegue ter paz, porque se não há perdão, não há paz. A paz foi quebrada aqui nessa família. Olha a família em foco aí. A paz foi quebrada na família de Davi. A paz foi quebrada entre os irmãos.
A paz foi quebrada na vida dessa família e não conseguia ver paz. Diz o texto ali que passou 2 anos do acontecido. E Absalão continuava alimentando o quê? Ódio, amargura, sentimento de vingança. Vai pagar o preço. E levou 2 anos, e ele fez o quê? Mata o seu irmão. Ele abre uma porta na vida dele. Ele abre um portal de ódio, um portal de perseguição, um portal de perturbação. Aqui abriu-se um portal. Davi, com o adultério dele com Betseba e o homicídio, ele abre um portal de imoralidade sexual. Absalão vai se deitar. O que você fez na calada da noite, Davi, o seu filho vai fazer na luz do meio-dia. E Absalão vai possuir as mulheres do pai em pleno sol ardente. E abre-se um portal de imoralidade sexual na família de Davi e na vida dos seus filhos. E a paz é quebrada. Foi quebrada a paz na vida deles. Então, tem que haver arrependimento para que haja perdão. E se eu não perdoo, meu irmão, eu estou prejudicando a mim mesmo. Se eu não perdoo, tem um caso verídico, não é historinha não. Um moço foi para a guerra, casado, foi para a guerra, tudo que ele ganhava lá ele mandava para a esposa, só que ele ficou anos na guerra, e quando ele voltou, qual foi a surpresa dele? A esposa dele estava lá cheia de amor esperando ele, né? Sim ou não? A mulher dele sumiu, fugiu com outro camarada. Tudo que ele mandou para ele, ela gastou. E esse moço alimentou um ódio mortal dessa mulher. Enquanto eu não matar, enquanto eu não derramar a última gota de sangue dela, enquanto eu não me vingar, eu não fico satisfeito. E ele começou a procurar essa mulher para matar. E não achava de jeito nenhum. E o tempo foi passando. Esse ódio dele se tornou numa úlcera, porque é uma soma. São as chamadas doenças psicossomáticas. Vai estourar em algum lugar, gente. Estourou no estômago, uma úlcera. E esse é um homem mau, e ele odiando. E um dia armado, ele passa na porta de uma igreja como essa aqui, e havia um culto. E ele ouve a palavra de Deus, ele até recebe a palavra de Deus, procura o pastor, conversa com ele, conta a história. Enquanto eu não matar essa vagabunda, eu não... Não, meu filho, você não pode ser assim. Não. Aceitou Jesus. Começou a ter um relacionamento com a igreja, com Deus, mas continuou odiando. E a doença só piorando. E o pastor começou a trabalhar com ele. Falou assim: meu filho, você tem que liberar perdão para essa mulher. Não, não perdoo. Só matando, pastor. Até que ele chega à conclusão de que e toma a decisão de perdoar essa mulher. O dia que ele conseguiu encontrar essa mulher e ele libera o perdão, mesmo com os dentes trincados, eu te perdoo. Ele foi curado, a úlcera dele estancou, foi curada a sua úlcera. E ele já era crente. A mulher encurvada que Jesus cura, aquela mulher precisava de cura ou de libertação? Por quê? Mas ela não tinha Jesus? Cria no Messias, no Salvador, era a esperança. Ela precisava de libertação, ela não precisava de cura. Porque o texto revela que ela era perseguida por espírito de enfermidade. Ela era filha de Abraão, o texto declara, filha de Abraão, e ela era perseguida por um espírito de enfermidade. Aquela mulher precisava de libertação. Hoje, muitos de nós aqui precisamos de libertação. Nós somos crentes, nós somos salvos. Mas tem muita gente aqui que precisa de perdão, precisa liberar perdão, precisa perdoar, precisa se resolver, precisa se libertar dessa perseguição e precisa liberar perdão. O maior beneficiado pelo perdão é você mesmo. O maior beneficiado por perdão sou eu.
Quando eu perdoo, eu decido perdoar. Volta lá no Samuel, pastor, verso 1 e 2. 2 Samuel 13, 1 e 2. E aconteceu depois disso que Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. E o quê? E o quê? Angustiou-se Aminon. Até o quê? Adoecer por causa de Tamar. Por que eu preciso de arrependimento? Porque sem arrependimento não há cura. Fala comigo. Angustiou-se até adoecer. Qual que era a doença de Aminon? Angustiou-se até adoecer. Qual que era a doença dele? Fala alto. Paixão. Ah, paixão é doença? Amor é doença? E aí, qual que era a doença dele? Amor? A doença dele era de alma, gente. Ele tinha uma doença de alma, ele tinha uma doença psicossomática. Amor, quem ama amor traz angústia. Angústia é o quê? É registro de alma. O texto está revelando, existe um registro de alma na vida de Aminon. E esse registro de alma se chama angústia. Ele é doente de alma. Ele se angustiou muito. Por quê? Porque com certeza esse moço, ele sofreu algum tipo de abuso na vida dele. Ou verbal, ou físico, ou moral. Ele sofreu algum tipo de abuso. E quem é abusado, abusa. Quem é rejeitado, rejeita. Então ele passou por algum tipo de abuso na vida dele. E o fato dele ter uma doença na alma, angústia, um registro de alma, e ele ter sido abusado, o que ele vai fazer? Ele está abusando da irmã dele. Tanto que não era amor e não era paixão, que depois que ele tem o que ele quis, o que ele fez? Vamos casar. É isso que ele fez? O que ele fez? Rejeitou, mandou expulsar como se fosse uma vagabunda, uma prostituta, mandou embora. Então ele passou por algum tipo de abuso. Ele foi rejeitado em algum momento na vida dele, ou no útero, ou fora do útero. Ele foi rejeitado, ele passou por rejeição. E rejeição, ela leva a gente para dois lados. Ou rejeição, a pessoa rejeitada, ou ela vai para o lado da passividade, e aí se torna muito passivo. Já viu aquelas pessoas que são extremamente passivas, não tomam decisão nenhuma, não faz nada, não tem iniciativa nenhuma, extremamente passiva. Meu irmão era extremamente passivo. A minha cunhada que tinha que tomar a frente de tudo, fazer tudo, resolver tudo, ser o homem, a mulher, o pai, a mãe, o filho, ser tudo, porque meu irmão era extremamente passivo, porque a rejeição dele levou ele para o lado da passividade. Ou então, essa rejeição vai me levar para o lado da rebelião, da rebeldia, e eu vou ser extremamente rebelde. Eu vou ser rebelde com tudo e com todos. Então ele passou por algum tipo de rejeição, uma ferida causada na vida dele, por alguma coisa que ele viu ou por alguma coisa que ele vivenciou. Algum tipo de violência ele sofreu. O pedófilo. Normalmente o pedófilo ele é o quê? Ele é uma pessoa que foi abusado. Aí ele passa a abusar. Quem está entendendo? Vocês estão entendendo? Sim ou não? Será? Agora o que ele vai fazer? Ele vai abusaram de mim, agora eu vou abusar. E ele vai também o quê? Eu fui rejeitado, agora eu vou rejeitar. Então Aminon era doente de alma, Aminon precisava de cura, Aminon precisava de perdão, Aminon precisava de arrependimento na vida dele. Será que era a primeira vez que ele está abusando de alguém? Vocês acham que era a primeira vez? Não está escrito não, mas vamos conjecturar, gente inteligente. Será que foi o primeiro abuso dele? Com certeza não. Com certeza ele cometeu outros abusos. Tem gente que não se arrepende
e vivem práticas repetitivas. Já viu aquele negócio que a gente tem pecadinho de estimação? A gente não consegue se livrar. Aí você consegue controlar um tempo, mas passou um certo tempo, você de novo, e de novo, e de novo. Por quê? Porque não tem arrependimento. E sem arrependimento não existe cura. Vocês estão entendendo mesmo, gente? Por que eu preciso de arrependimento? Porque sem arrependimento não há libertação. Nós estamos deixando de viver experiências profundas com Deus porque nós temos sido atacados na nossa alma. Porque a minha alma está me controlando. A minha alma está no governo. A minha alma só se move na dimensão do físico e material. Eu só estou preocupado com finança. Dinheiro não se ganha. Você não precisa de mais dinheiro. Ninguém ganha dinheiro. Ai, pastor, que o senhor não sabe da minha vida financeira. Sei. E normalmente quem tem problema na área financeira e é descontrolado, desequilibrado financeiramente, é porque tem problema com o pai, teve problema com o papai. E não perdoa o papai, e aí a vida financeira descamba. Dinheiro não se ganha, a não ser que você ganhe na loteria. Alguém já ganhou na loteria aí? Aí você ganha dinheiro. Dinheiro se faz. E como é que se faz dinheiro? Com sementes. Vista no reino. Um saco de trigo produz 30 sacos. Um saco de trigo produz 60 sacos. Um saco de trigo produz 100 sacos. Deus quer o melhor para mim e para você. Deus quer, sim, excelência para mim e para você. Mas eu preciso de experiências profundas com Deus, e eu tenho sido atacado na minha alma para que esse projeto de Deus não venha se cumprir, se concretizar. O alvo de Deus é a sua alma. Essa alma minha e sua precisa se converter. O nosso espírito está salvo. Pela fé, eu ouvi, eu criei, meu espírito está salvo, mas a minha alma não converte. E aqui é o meu problema e o seu. A nossa alma não se converte nem a pau. A nossa alma não quer saber de nada com Deus. A nossa alma não quer saber de igreja, não quer relacionamento com Deus, não quer oração. Se eu chamar vocês para virar a madrugada aqui com vigília de oração, vocês vão topar? Vão ou não? A maioria não vai. Se ficar 2, 3 aqui é muito. É muito macho. Agora se eu falar, vai ter churrascada e o pau vai quebrar a noitada inteira, todo mundo fica? Vai ter uma furrupa aqui, nós vamos fazer uma furrupa aqui, nós vamos fechar a porta ali, pedir autorização para a polícia, e nós vamos ficar a noite inteira aqui, e o pau vai quebrar. Ei! Quem já passou carnaval 4 noites sem dormir? Alguém aqui já? Eu já. Por quê? Porque a alma não quer nada com Deus. A minha alma não se converte. Chama sua alma para orar. Gente, esse mês é mês da 31 dias de oração pela família, tá bom, gente? Então vamos orar em casa, vamos orar. Nossa alma ora. Quer orar? Quer eu reunir com família para oração? Buscar Deus, Senhor. Aí na igreja a gente vem super crente, né? Super sendo, aleluia. Oh, Deus abençoe. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, nosso problema se chama alma. Nós não temos uma vida no Espírito. A minha alma precisa se converter. E a minha alma tem colocado o meu espírito em cativeiro. Muitos estão vivendo cativeiro. Nós precisamos nos arrepender para que essas cadeias espirituais, fala comigo, as minhas cadeias espirituais vão ser quebradas em Cristo Jesus. E a minha alma vai se converter. Por que eu preciso de arrependimento? Porque sem arrependimento há destruição. Quando não há arrependimento, há destruição. Aminon destruiu a vida dele. Por quê? Por falta de arrependimento. Ele era candidato a sucessor ao trono. Candidato ao trono. Ele destrói a vida da irmã Tamar. Ele destrói a vida do irmão Absalão. Falta de arrependimento traz destruição. Ele destrói a casa dele.
2 anos se passam alimentando ódio, rancor, vingança. Eu vou derramar o sangue desse maldito. E ele consegue mesmo, ele mata o irmão, arma uma cilada, embriaga o irmão e mata o irmão dele na maior covardia. Por quê? Porque falta de arrependimento traz destruição em todas as áreas da nossa vida. É por isso que não vai para frente, meu irmão. E não adianta fazer de conta. Não adianta você auto-engano, se auto-enganar. Não, está tudo bem, está tudo bem. E não está nada bem. A gente fica se auto-enganando. E, consequentemente, essa falta de arrependimento, essa destruição traz morte. Ali foi literal, mas morte em algumas áreas na vida da gente. Projetos que não se concretizam, casamentos que se findam, famílias que são destruídas. Por quê? Porque não há arrependimento. E sem arrependimento também não há conserto. Por que eu preciso de arrependimento? Porque sem arrependimento há legalidade na minha vida e na sua. Fala com seu irmão, existe legalidade na sua vida. Quando não há arrependimento, existem legalidades na vida da gente. E o diabo não precisa de uma porta. Ele não precisa de uma janela. Ele só precisa de uma brecha. Uma brechinha, um frisozinho é o suficiente para ele fazer o estrago. Então ele só precisa de um ponto de contato. E a gente ignora mundo espiritual. A gente acha que não tem nada a ver. Que isso, pastor? Tem nada a ver. Tem nada a ver. E quantas vezes nós temos pontos de contatos na vida da gente? Nós usamos roupas de ponto de contato, roupas que são consagradas a espíritos demoníacos. Levamos para dentro de casa um monte de porcariada, ligamos um aparelho chamado de televisão, derramamos um lixo dentro da nossa casa e achamos que não tem nada, e a gente não entende por quê. Por que as coisas não acontecem para mim? Por que não dá certo? Porque existe ponto de contato na sua vida. É o que ele precisa. Ele não precisa de grandes coisas, não. E outra, eu caio, eu tropeço em montanha, eu tropeço em coisa grande, eu tropeço em quê? Coisa pequena. São nas pequenas coisas. A pequena coisa é suficiente, um pontozinho de contato é suficiente. Ele só precisa de um fragmentozinho de alma. Um fragmentozinho, uma coisinha negativa. Oi. Então ele só precisa de um fragmentozinho de alma, uma coisinha só, uma frestinha que você dá, é o suficiente para ele trabalhar com você. Quem guarda mágoa de pai, guarda mágoa de mãe, fragmento de alma. E quem guarda mágoa de pai, de mãe, parte para casamento com fragmento de alma, o que vai acontecer? Vai repetir a historinha de papai e mamãe na sua vida. Por mais que você declare, eu nunca vou ser igual minha mãe, nunca vou ser igual meu pai. Você vai casar com papai e você, moço, vai casar com mamãe. E a historinha vai repetir. Por quê? Porque existe um fragmento de alma e você vai transferir para o seu relacionamento com o marido ou com a esposa o que o pai e a mãe faziam um com o outro. A história repete. Porque existe um fragmento de alma, existe um histórico na sua família. Por que eu preciso de arrependimento? Porque sem arrependimento há desejo descontrolado. Fala comigo, desejo descontrolado. Salmo 101:3 diz assim: não colocarei os meus olhos em coisas impuras, porque não posso contaminar a minha alma. Aminon, desejo descontrolado.
Ai, porque porque eu amo, porque eu estou angustiado, porque eu tenho que me deitar com ela, porque eu quero ela como minha mulher, eu tenho que ter. Se angustiou, doença, paixão, fogo. E isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Então, sem arrependimento, há um desejo descontrolado na vida da pessoa. Aprenda um negócio aqui: tudo que te domina é pecado. Fala comigo: tudo que me domina é pecado. Tem nada a ver, pastor. Tudo que te domina em qualquer área na sua vida, você pode saber que se chama pecado. Por quê? Porque o homem foi feito para dominar. A única coisa que o homem não pode dominar é sobre o outro homem. E aqui no caso, o homem é macho e fêmea. Ixê e Xá. É macho e fêmea. Então um homem não domina sobre o outro homem. O homem não domina sobre a mulher não domina sobre o homem não domina sobre outro homem. Mas ele tem domínio sobre todas as coisas. Tudo que me domina se chama pecado. Sétima coisa aqui para a gente caminhar para fechar. Por que eu preciso de arrependimento? Para quebrar as palavras malditas. Fala comigo: quebrar palavras malditas. O que nós temos falado? O que tem saído da sua boca? Porque palavra, depois que você fala, não tem volta, irmão. Enquanto está na linha de pensamento, é uma história. Agora, a partir do momento que você verbaliza pensamento, e você falou, porque são ondas sonoras e propagam na atmosfera, não tem volta. Então eu preciso pensar bem antes de falar. Por que a gente tem duas orelhas e uma boca só? E por que a gente fala demais? E por que a gente fala o que não deve? Ah, esse menino não vai dar nada que preste. Opa, tem legalidade nessa palavra minha aqui? Oh, não vai dar não? Eu vou dar uma mãozinha para ele. Vou te dar uma mãozinha. Ô menino danado. Ô capeta. Eu desgraça. Esse salário meu é uma miséria. Palavra maldita. Então, eu preciso quebrar essas palavras malditas. Falei mal, não tem como eu quebrar. O que eu falei, eu vou ter que engolir. Eu preciso levar para Deus o que eu falei, eu preciso reconhecer o que eu falei erroneamente, me humilhar, me arrepender, pedir perdão e levar isso para Deus, porque só Deus tem o poder de quebrar esse poder dessas sentenças. Quem está entendendo? O que é oração? Vou te dar uma nova definição de oração. A oração é falar com Deus, tá bom. É um conjunto de palavras que dá a entender que existe um verbo. Isso é oração. Conjunto de palavras que dá a entender que existe um verbo. Palavras, elas são eternas. Então, respeite. Palavras são eternas e ela respeita o ambiente. Você está amarrando a sua vida, a sua família, vida de pessoas por causa da sua boca grande. Então, eu preciso vigiar. Por isso que a Bíblia fala, Jesus falou assim: orai e vigiai. É isso que ele falou? O que ele falou? Por que a gente não vigia, crente? Aminon falou para o seu amigo, olha a boca grande dele. Aqui, não compartilhe os seus sonhos com quem não sonha com você. José compartilhou o sonho dele com os irmãos, sim ou não? Os irmãos dele sonhavam com ele? Se lascou. Aminon foi falar com o amiguinho dele lá. Não, estou apaixonado. Que é? Não, estou percebendo que você está magro, rapaz. Está batidão. Estou apaixonado, paixão. Doido para deitar com minha irmã, Tamara, lindona demais. Aí ele veio com um conselho de Deus para ele, não foi? Rapaz, que isso, está repreendido em nome de Jesus. Foi isso que ele fez, não foi? Não, aqui, faz. Vamos para iniquidadezinha, pecadozinho premeditado. Vamos armar uma ciladinha aqui para ela. Que você está com fome, pede seu pai para ela fazer comida para você e tal. Aminon falou para o amigo: vigia naquilo que você fala. 3 coisas para eu fechar aqui com você.
Por que eu preciso de arrependimento? Para ter cobertura espiritual. Fala para o seu vizinho, você tem que ter cobertura espiritual, meu irmão. Já viu na Bíblia os princípios do 2? No Velho Testamento tem um monte de 2 andando junto. Tem ou não tem? Andarão 2 juntos se não tiver acordo? Elias e Eliseu, Moisés e Josué. Não tinha o princípio do 2? É melhor ser 2 do que 1. É ou não é? Onde tiver 2 ou 3. Então, eu preciso de cobertura. Eu preciso de amigo. Eu preciso de pessoa para compartilhar a minha dor. Eu preciso de pessoa para confessar o meu pecado, para abrir o meu coração. Eu preciso de pessoa para me confrontar, porque amigo não é aquele que fica batendo a mãozinha. Não, vai dar tudo certo. Eu te amo no amor de Jesus. Você é lindo, maravilhoso. Não, está tudo bem. Não, amigo é aquele que fala a verdade, que confronta a gente. Olha Natan com Davi, né? O profeta, e ele foi inteligente, porque Davi como rei, ele poderia mandar matar Natan. Aí o que Natan vem? Conta uma historinha. Ah, meu rei, aconteceu um negocinho assim e tal. O que o senhor... Morte! É o Senhor mesmo, esse homem é o Senhor mesmo. É morte, né? Então é o Senhor. Então eu preciso de amigo. Amigo é aquele que confronta, amigo é aquele que fala a verdade para mim. Não é aquele que passa a mão na minha cabeça. Não é aquele que me dá mau conselho, não. Então eu preciso de cobertura espiritual. E o que é cobertura espiritual? É quando você tem uma pessoa que ativa você espiritualmente, desenvolve o seu potencial, destrava o seu destino e te dá condição de você se mover na sua esfera de atuação profética e consegue tirar o melhor de você, fazendo você ser uma bênção aonde você estiver. Cobertura espiritual. Aqui tem pastor? Tem ou não? É seu líder espiritual. Eu falei lá na minha igreja, eu não quero ser pastor de demônio. Eu não quero ser pastor de feiticeiro. A irmã estava até compartilhando, né? Porque a Bíblia fala assim que o espírito de rebeldia é como o espírito de... Então, todo rebelde é feiticeiro. Eu não concordo, eu sou contra. Não, eu não acho assim, eu acho desse jeito, eu penso daquele jeito. Você não tem que pensar nada. Então eu tenho que estar debaixo de cobertura. Não, a vida é minha, eu sou livre em Cristo Jesus. Eu não tenho que dar satisfação para a igreja, eu não tenho que dar satisfação para pastor, eu não tenho que dar satisfação para líder, porque eu sou livre. Só que você está esquecendo de Bíblia, né? Mas está a Bíblia. Vós sois livres, mas não esquece o contexto, não. Não abuseis da vossa liberdade para dar vazão à sua carne. E hoje a gente está vivendo a geração que eu quero viver do meu jeito. É o meu evangelho. Eu me autopastoreio, eu não tenho que dar satisfação nenhuma. Você precisa de cobertura. Alguém do seu lado. Alguém que ative o seu potencial na sua vida. Alguém que te ensine, ministre sobre a sua vida, sobre as suas necessidades. Então eu preciso de cobertura. Eu preciso de ter alguém, eu preciso de ter alguém me liderando. Quem instituiu o princípio de autoridade? Quem? Deus. E onde que começa o princípio de autoridade? Onde começa? Na criação do mundo. Mas aqui, no nosso contexto, onde que começa o princípio de autoridade na vida de vocês? Aonde? Na minha casa. Agora, se eu não respeito a autoridade na minha casa, eu vou respeitar a autoridade em algum lugar? Vou ou não? Não. Se eu sou rebelde lá na minha casa, com meu pai, com minha mãe, com minha mulher, com meu marido, eu vou ser rebelde em lugar que eu for, eu não vou me sujeitar à autoridade, não. Quem está entendendo? Na igreja você não vai ser, no trabalho você não vai ser, na faculdade você não vai ser, na escola você não vai ser. Em lugar nenhum você vai ser, porque você não respeita o princípio de autoridade. Agora, toda autoridade foi instituída por Deus. Deus é quem instituiu. Então, para eu ter cobertura espiritual, eu preciso de arrependimento, eu preciso reconhecer que eu preciso. Sem mim, Jesus falou assim, sem mim, nada, não, eu sou.
Pode deixar, Jesus. Aqui eu resolvo. Nessa área aqui o Senhor toma conta, agora o resto eu deixo comigo. Eu estou no controle. Olha o reino aí. Olha a falta de governo. Então eu preciso reconhecer os meus erros. Fala para o seu irmão, você tem que reconhecer os seus erros. E aí é Bíblia, você precisa reconhecer, você precisa confessar e você precisa deixar. Reconhecer, confessar e deixar. Porque se eu não reconheço isso, eu não vou me submeter a autoridade nenhuma. E não vai ter conserto na minha vida. E não adianta querer tocar o barquinho para frente, não importa o que ficou para trás. O que importa é daqui para frente. Ei, a Bíblia fala que para você voltar onde você caiu. Não adianta você querer tocar daqui para frente, não. Tem coisa lá atrás para resolver? Volta lá e resolve. Tem coisa para ser quebrada na sua vida lá atrás? Vai lá e quebra. Tem coisa para ser desfeita lá atrás? Vai lá e desfaça. Tem altar erigido de imoralidade, de mentira, de prostituição, de vício, disso, daquilo? Tem que ir lá destruir. Tive um acompanhamento com um moço, ele tinha uma herança espírita. E ele era filho de santo. E eu, fazendo o acompanhamento dele, ele virou para mim e falou, pastor, Deus trouxe a luz, um troço na minha vida. Eu falei, o que foi? O que aconteceu comigo? Eu sou filho de santo. E lá em BH, a minha mãe de santo, no terreiro dela, eu coloquei um altarzinho lá. Tem um altar meu lá erigido a uma entidade. E essa minha mãe de santo, ela alimenta esses demônios. O que o senhor acha? Você vai ter que ir lá. E você vai ter que pedir de volta. E você vai ter que quebrar isso. Você vai ter que renunciar a isso. Se você quer caminhar daqui. Ah, mas isso aí é minha vida passada, no tempo da ignorância. Você quer o que Deus tem para você? Tem que fazer conserto. Eu falei, então tá, pastor, não sei se vai ser fácil não, mas eu vou tentar. E ele fez. Foi lá, explicou para a dona lá, pediu, quebrou, desfez, pediu perdão. Então não adianta querer tocar para frente, não. Enquanto tiver altarzinho erigido na sua vida, tem legalidade, tem direito legal. Enquanto tiver sangue derramado no altar, Satanás tem direito legal de agir na sua vida. Você pode ser crente, trocentos crentes, milhões de crentes, você pode ser o que você for. Tem que haver conserto. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Eu preciso fazer conserto. Você quer ver uma coisa? Relacionamento sexual fora de casamento. Casamento é aliança de sangue. Casamento é o quê? Aliança de sangue, transmissão de alma. Casamento não é físico. Relacionamento sexual não é físico. Relacionamento sexual é alma e espírito. Ah, é corpo. Ei, enganadinho. Transmissão de alma e de espírito. Os espíritos se atraem, não os opostos se atraem, não, querido. Os espíritos se atraem. O funkeiro, ele anda com quem? O que gosta da cocaína anda com quem? O maconheiro anda com quem? Anda com quem? Porque os espíritos se atraem. Gente, isso é sério demais da conta. Quantos casos eu tenho tido de pessoas que são influenciadas por perseguidas por certo tipo de espírito e se envolvem com outras pessoas com o mesmo problema. E arrumam um problema maior. Então não adianta eu querer ir para frente, eu tenho que resolver. Quem quer cura? Quem quer ser curado por Deus? Então você tem que resolver. Relacionamento sexual fora de casamento é casamento. Toda mulher que eu tive fora de casamento e mantive relação sexual com ela, eu casei. Agora, qual que é o caminho de volta, se eu quero consertar? E o que eu erigi? Eu erigi um altar de imoralidade e derramei sangue nele. Satanás tem direito legal. Então, enquanto eu não voltar lá, aonde esse altar está erigido, pedir perdão, reconhecer que eu errei, me arrepender, pedir perdão, quebrar esse altar e requerer o sangue que eu derramei sobre ele e desfazer essa aliança que eu fiz, eu posso estar casado com minha esposa, 34 anos, eu tenho um monte de alianças. E eu tenho legalidade sobre a minha vida e o diabo tem direito de agir na minha vida na área sexual. Quem está entendendo? Nós estamos entendendo? Então eu preciso de arrependimento.
Eu preciso me sujeitar e fazer o caminho de volta. Eu preciso de cobertura espiritual. Penúltima coisa para a gente fechar. Por que eu preciso de arrependimento? Para quebrar esses pactos feitos. Fala para o seu irmão, você tem que quebrar esses pactos que você fez, meu irmão. O que é quebrar pacto? Uma coisa aqui que é interessante, né, na vida de igreja. Vamos fazer uma campanha de quebra de maldições. A gente não quebra maldição. Quem mesmo que constituiu maldição? Quem foi mesmo? Quem? Como é que você vai quebrar uma coisa que Deus constituiu? Ah, não, fazer campanha de quebra de maldições. Você está redondamente enganado. Agora, eu posso renunciar a algumas coisas. Meu pai era espírita, eu era adolescente, eu era menino. Meu pai era vidente, e ele virou um dia, eu me lembro como se fosse hoje, vou deixar de herança para um dos meus filhos. Eu, na minha inocência e na minha ignorância, falei assim, eu não quero. No meu interior eu disse, eu não quero. Eu não quero isso para a minha vida. Eu renunciei. Eu posso renunciar à herança? Posso ou não? Posso. Eu recebi uma herança material financeira. Minha avó faleceu, eu tinha casa lá em Belo Horizonte, aquelas coisas todas, propriedade, aquele trem todo. Meu pai já era falecido, 50% era da minha mãe, 50% para ser dividido entre os filhos. Eu virei para minha mãe e falei, mãe, eu não quero, pode ficar com minha parte. Eu renunciei uma herança. Então, renunciar, eu preciso quebrar esses pactos, renunciando no altar tudo o que eu fiz. Eu preciso abrir a minha boca e confessar. Tem coisa que está aí no subconsciente, você não lembra. A gente trabalha com atendimento, a gente faz acompanhamento com pessoas, e chega um momento que a gente conduz essas pessoas a quebrantamento, em oração, essa coisa toda, e tem coisas que às vezes na hora a pessoa nem lembrava, mas fala, pastor, eu lembrei de um negócio aqui. E às vezes é coisa fundamental para que Deus ele possa operar e possa estar restaurando a vida da pessoa. Por quê? Porque eu preciso confessar, eu preciso abrir a minha boca e confessar, eu preciso renunciar, eu preciso pedir perdão para Deus. Então, essas pessoas que não fazem esse conserto, teve relacionamentos sexuais fora de casamento, não faz conserto. E outra coisa, eu estou traindo minha mulher, estou adulterando. A minha mulher descobriu, eu arrependi? Eu arrependi? Por quê? E aí eu viro para ela e falo assim, ô meu amor, me perdoa, você é a titular da minha vida. Eu amo, o resto é tudo filial, mas é você que eu amo. Então, me perdoa, nunca mais. Eu arrependi? Está tudo resolvido. Ou então não. Eu já tive casos assim, ai pastor, eu não posso falar com ela não, porque eu vou acabar com o meu casamento. Você vai acabar? Quem está entendendo? Arrependimento é se eu chegar e falar assim, aqui minha querida, deixa eu te falar um negócio. Aconteceu, está acontecendo isso, blá, 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 eu errei, você pode me perdoar? Isso é arrependimento. Agora, eu fui descoberto no pulo do gato. Houve arrependimento? Está tudo resolvido? Não. Eu preciso confessar e eu preciso deixar. O principal é o deixar. Tudo que você faz de errado, você renova o pacto com as trevas. E a última coisa, por que a gente precisa de arrependimento? Para que haja mudança. Fala comigo, para que haja mudança. Evangelho é amputação. Você tem que mudar e não Deus mudar você. Eu preciso mudar, não Deus me mudar. Nós precisamos eliminar em nossas vidas os lugares que o pecado foi ativado. Eu preciso eliminar isso. Então eu preciso tomar uma decisão, e essa decisão é espiritual. Eu tenho que decidir espiritualmente. Eu preciso tomar essa decisão. Precisamos tomar decisões acertadas na vida da gente. Quem está feliz com a vida que está vivendo hoje? Quem está feliz, levanta a mão assim. Está todo satisfeito, está pleno, maravilhoso. Está feliz não? Olha para trás. Porque o que você está vivendo hoje é o que você plantou ontem. E se você quer melhorar a sua vida, comece a plantar agora sementes boas,
para que lá na frente você venha colher boas sementes. Decisões, elas decidem destinos. Nós precisamos renunciar à herança espiritual que os meus pais deixaram, e os pais da gente deixaram, e os avós deixaram, e os tataravós deixaram, e eu preciso renunciar se eu quero ser curado. Eu preciso identificar o pecado da minha casa, porque o pecado da sua família é seu pecado. Voltando no caso da minha esposa, divórcio. Eu tenho que identificar, pecado da minha família é o meu pecado. Senhor, perdoa o meu pecado. Mas a minha esposa separou de mim? Não, mas ela está identificando. O que Jesus fez na cruz do Calvário? O que ele fez? Não. Ele fez o negócio lá. Ele se identificou com os pecados da humanidade e levou sobre aquele que não tinha pecado, levou sobre si, se identifica. O pecado da humanidade é o meu pecado. Ele morre por causa dos nossos pecados. Mas ele se identifica e ele libera, através do sacrifício dele, do sangue, que é moeda espiritual, ele libera perdão. Não existe intimidade sem compromisso. Então eu preciso identificar com o pecado da minha família, eu preciso arrepender, eu preciso confessar. E recebe aí, Deus não dá bênção estragada. Fala para o seu irmão, Deus não te dá bênção estragada não, meu irmão. Deus não dá bênção estragada. Não existe intimidade sem compromisso. Pode ficar de pé, para parecer que a gente acabou, que terminou. Pastor Luciano subirá. Agora nós vamos ter mais 1h30 de ministração, com mais 3 louvor. Lanche daqui a pouco, meia-noite. Amém? Amanhã, 9h, a gente quer estar encerrando, né, esse primeiro momento. Como primeiro, a gente teria que passar algumas coisas básicas para os irmãos, para depois a gente começar a trabalhar em cima disso. Amanhã a gente fecha esse primeiro seminário, esse primeiro momento nosso. Eu espero que o Espírito Santo possa completar no seu coração, possa trazer luz, a revelação de verdades espirituais sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e que a cura de Deus possa acontecer na sua vida e no seu coração. Que você reconheça que necessita dessa cura. Que você não fique achando que você está muito bem, que você sabe tudo, que você domina tudo, que você está pronto, que você não tem mais nada para aprender, mais nada para receber, que você já é um ótimo crente, que você é fiel, que você é dizimista, eu já cumpro todas as minhas obrigações, está tudo jóia comigo. Não. Que Deus possa mostrar para você o que você precisa, aonde você precisa voltar, o que você precisa fazer, e que você possa tomar uma decisão espiritual na sua vida. Decidir. Como o filho pródigo, que caindo em si, que você possa cair em si. 2 moços foram ao templo orar. Senhor, eu sou dizimista, eu jejuo 3 vezes por semana, eu faço, eu aconteço. Eu não sou como esse outro aí. E o outro, como é que ele orou? Senhor, perdoa os meus pecados, tem misericórdia de mim. Quem saiu justificado do templo? O que foi verdadeiro. Então que a gente possa ser verdadeiro diante de Deus. Feche seus olhos. Olha, Senhor, eu queria orar individualmente, mas o tempo está tarde. Vamos agradecer, que o Senhor possa completar. Pai, obrigado por esse momento aqui. Que Teu Espírito Santo esteja jogando luz sobre cada vida aqui, Senhor. Que o Senhor venha trazer revelação de verdades espirituais sobre as nossas vidas. Que nós possamos identificar, Senhor, as nossas falhas, os nossos erros, as perseguições, que nós possamos ter discernimento de espírito, e que nós possamos, Senhor, caminhar na direção da cura, assim como Bartimeu se levantou, jogou a capa fora e caminhou na direção. Que nós possamos caminhar na Tua direção verdadeiramente, que nós possamos reconhecer a nossa necessidade, a necessidade que nós temos de sermos curados pelo Senhor. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade na nossa vida, liberdade de se mover, liberdade, Senhor, para trazer a luz e para que haja quebrantamento, para que haja confissão, para que haja arrependimento, para que haja conserto, Senhor.
Oh Deus, no nome de Jesus de Nazaré, manifesta a tua glória, Senhor, nessa noite. Nós não estamos aqui em vão. Nós não estamos aqui em vão. Ah, Deus, porque o Senhor tem pessoas aqui que o Senhor quer trabalhar em cada coração. E no nome de Jesus, que o Senhor esteja fazendo, Senhor, a tua obra. Que o teu Espírito esteja, Senhor Deus, nos quebrantando, Senhor. Que haja arrependimento, que haja conserto, que haja vitória, que haja libertação para a glória do teu nome. Eu abençoo cada vida aqui, Senhor, com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Que nós possamos sair daqui não como nós chegamos, mas que nós possamos sair daqui abençoados, em nome de Jesus. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, em nome de Jesus, amém. Amém. Pastor, irmã. Pastor Edilson. Ele está chateado que ele pensou que eu realmente esqueci o nome dele. Mas não tem jeito, né? Foi uma bênção, né? Ou está sendo? Que amanhã tem mais, né? E se Deus quiser, pastor, né? Nós vamos conseguir fazer um processo, né? Aqui. Eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo de Deus escolheu você para estar aqui hoje. Escolheu também, tá? E eu tenho certeza absoluta que a palavra de Deus é viva, eficaz e ela permanece. Então, que nós tenhamos uma ótima noite na paz do Senhor Jesus Cristo, né? Que você acorde bem cedo para a gente começar pontualmente, porque se começa pontualmente, termina pontualmente, né? Quero deixar mais uma vez registrada a nossa gratidão, não só aos pastores, mas a vocês que vieram e estiveram aqui, né, de corpo, alma, espírito, né? Ou é espírito, alma, corpo. Vou pedir o pastor para a bênção apostólica. Isso porque eu não posso fazer, que senão... Eu falei para a Alessandra que só porque ela esqueceu o meu nome, eu não vou almoçar lá amanhã, tá, Rainer? Eu ia almoçar, mas não vou agora. Brincadeira, vamos orar, irmãos. Deus, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor sempre fala conosco e o Senhor sempre tem algo especial a mais a nos ensinar. Ó Deus, continue nos abençoando, nos dê uma noite de descanso e nos traga amanhã, ó Deus, nos desperte, nos acorde e nos traga, ó Deus, com muita vontade, com muita sede de aprendizado, de cura e de libertação no poder do nome de Jesus. Que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós, sobre todo Israel de Deus, os quatro cantos desse planeta, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Assim, a irmã Cristiane está lembrando que amanhã nós não teremos a EBD, vai ser apenas o encerramento do seminário. Tem segundo tempo? Tem segundo tempo, ok.